Hoje houve uma declaração de 8 países que estão alinhados na defesa dos interesses da Rússia nesse conflito. Então, atenção, Brasil. Essa é uma declaração oficial de 8 países perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Eles denunciaram as atividades biológico-militares e riscos da atividade dos Estados Unidos na Ucrânia numa declaração conjunta. Então, eu quero dizer, eu vou nomear quais são os países, porque paira no Brasil, boa noite, Heron, seja bem-vindo, uma enorme confusão que foi semeada por gente que tinha o objetivo de semear confusão e discórdia na sociedade brasileira. Então, para você que está acompanhando esse conflito, boa noite, Rommel, o uso de arma nuclear acho pouco provável. Tomara, você tenha razão. Para você que está acompanhando esse conflito e que está um pouco perdido aí na relação de demonizar determinados países, apreciar posturas de outros países, eu quero dizer quais foram esses 8 países. Sem fazer juízo de valor, eu não estou dizendo que eles estejam certos ou que estão errados, mas você precisa entender em que solo você está pisando, meu amigo. Você precisa entender em que solo você está pisando. Eu vou ler aqui a nota oficial, inclusive também exposta pelas agências de notícias, na maioria desses países, e em português, na tradução simultânea que faço, porque estou lendo essa nota em inglês, diz o seguinte: uma declaração conjunta de Rússia, China, Belarus, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Síria e Zimbábue. Vou repetir, uma declaração conjunta de Rússia, China, Belarus, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Síria e Zimbábue. Exortaram as Nações Unidas, ou seja, pediram às Nações Unidas que recorresse a mecanismos estipulados em seu artigo 6º da Convenção sobre Armas Biológicas e Toxínicas e em relação com as atividades biológico-militares dos Estados Unidos na Ucrânia. Abre aspas. Constatamos que, todavia, seguem pendentes questões relativas às atividades biológico-militares dos Estados Unidos no contexto de funcionamento dos biolaboratórios em território ucraniano. Fecha aspas. Explicou o subchefe da delegação russa, Konstantin Vorotsov, e agregou e adicionou que Washington não deu uma resposta detalhada que possa dissipar as dúvidas e resolver a situação. Ou seja, aqui é uma aliança de 8 países, que talvez sejam realmente os países mais alinhados com as ações da Rússia na Ucrânia, ou a própria Rússia, a China, a Belarus, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Síria e Zimbábue. O próprio Irã não participou dessa declaração. Mas para que fique claro, porque tem gente que acha justa a posição da Rússia, mas que é sinófoba. Mas não é em relação ao cachorro, é em relação à própria República Popular da China. Então, as pessoas precisam compreender a análise geopolítica sendo tratadas como adultas, porque até aqui estão sendo tratadas pelas suas emoções, pelas suas convicções pétreas e ressentimentos como crianças em idade pré-escolar. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, porque nós podemos concordar ou discordar, mas nós não podemos tratar as pessoas como se fossem crianças em idade pré-escolar, utilizando dos seus sentimentos, dos seus ressentimentos, das suas pulsões, das suas vontades, para desestabilizar a ordem vigente. Então, eu queria agradecer o Mariano como novo membro e, naturalmente, como é um canal absolutamente democrático e que preza pelas liberdades, lerei, ainda que não concorde, o superchat do Tomás Bonetti. Boa noite, muito obrigado pelo superchat. Tomás, seja sempre bem-vindo. Ele diz, ótimo, todos os países são ditaduras, que coisa. Porque se disseminou na sociedade brasileira que, da mesma forma que repudia, por vezes, a judicialização da política, os excessos eventualmente cometidos por certos setores do judiciário, que países que, em tese, não estejam alinhados, entre ótimas aspas, ideologicamente, com determinado segmento político, possam ser pechados de ditaduras. Né? Porque assim o debate fica raso. Assim eu entendo. E é importante que as pessoas conheçam a realidade. Né? Conheçam a realidade. Eu prezo por isso, que as pessoas conheçam a realidade e, naturalmente, façam as suas análises de acordo com suas convicções. Tá? Então, eu não sei se El Salvador do Bukele, se a Nicarágua do Ortega, se são regimes ideais para o Brasil, porque muito provavelmente não sejam, mas são situações que os países que estão vivendo esses desafios devem resolver internamente. Não deve servir de nenhuma maneira de matiz para propaganda política e, entre aspas, ideológica. Repito aos senhores. Tá?